dessa fala dele aqui, se colocado em prática esse desejo, é Magnitsky para o STF. Eu digo, para a instituição Supremo Tribunal Federal. Na Europa existe já várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados a Cuba, embargos que são aplicados ao Irã. E como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para... Lei anti-embargos. Veja, ele é ministro do STF. Ele está dizendo, eu, Poder Judiciário, estamos, né, Poder Judiciário, pensando em lei. Mas espera, lei? Lei é Congresso, né? Proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias. Sanções secundárias. Gente, isso daqui é uma tragédia. Ele não tem... Desculpa. Data máxima, velho. Não tem noção do que está falando. Provavelmente não estudou, não leu a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky diz exatamente o seguinte: quem tentar blindar a aplicação da Lei Magnitsky, quem tentar driblar ou proteger um sancionado, será sancionado também de forma secundária. Quem proteger um sancionado da Lei Magnitsky também sofrerá as sanções. O STF, por exemplo, ele usa hospedagem americana. O site do STF, os aplicativos para audiência, tudo que o STF usa praticamente para funcionar é empresa americana. Se o STF, enquanto instituição, poder blindar um sancionado ou tentar blindar um sancionado, pode sofrer sanções. Imagine o STF sendo sancionado. Aí o STF não tem mais onde hospedar o site. Né? Aí o STF não pode usar o Zoom mais para fazer audiência. Aí o STF não pode mais usar aplicativos para hospedagem de processos. Imagine o caos. Se o STF entrar nessa que o Gilmar está falando, o STF pode ser sancionado com efeitos secundários por estar tentando blindar, por estar tentando driblar a aplicação da Lei Magnitsky. É gravíssima essa fala. Essa fala que provavelmente já chegou nos Estados Unidos. E veja, não faz sentido nenhum você criar uma lei no Brasil para se blindar sobre a aplicação de uma lei americana em território americano. A Magnitsky não está sendo aplicada no Brasil. Então não faz sentido nenhum o Brasil criar uma lei para se blindar de embargos. Mas espera, os embargos não são no Brasil. A Lei Magnitsky é uma lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Fato é, quem quiser operar nos Estados Unidos não pode ter um sancionado da Lei Magnitsky como cliente. Então todas as empresas americanas e que operam nos Estados Unidos não têm um sancionado como cliente. Este é o efeito da Lei Magnitsky. Então de que adianta o Brasil fazer uma lei para tentar se blindar disso? Não faz sentido nenhum. O máximo que o Brasil pode fazer é obrigar que empresas brasileiras, que empresas que atuam no Brasil, não cumpram a Lei Magnitsky. Só que daí essas empresas não poderão operar nos Estados Unidos. É obrigar que empresas, para atuarem no Brasil, não possam atuar nos Estados Unidos. Que instituição financeira que vai cometer um suicídio desse, né? Correndo o risco dos Estados Unidos, então, sancionar o próprio Poder Judiciário, o próprio STF. Isso é gravíssimo. E podendo, inclusive, colocar em risco todo o Brasil. Pode o Brasil vir a ser sancionado. Eu já falei outras vezes, se o Banco Central vir a blindar um sancionado, o Banco Central pode sofrer embargos. É aberrante essa fala. Essa fala não tem sentido nenhum, ela não faz sentido jurídico, ela não faz sentido político, é um caos. Então vejam, o risco que o Brasil está correndo com esse desejo de alguma forma tentar blindar o Alexandre de Moraes ou futuros sancionados. O medo do Gilmar é que a Magnitsky se amplie, que atinja familiares, que atinja outros ministros. Então eles já estão pensando, tá, seremos sancionados, e daí?
o que a gente faz? Vamos proibir que empresas brasileiras cumpram a lei Magnitsky. Tá bom, mas você só vai conseguir proibir que empresas que não atuam nos Estados Unidos não cumpram a lei Magnitsky. Nenhuma instituição financeira que opere nos Estados Unidos vai descumprir a lei Magnitsky, não existe. Vocês acham, por exemplo, que multinacionais vão preferir descumprir a Magnitsky ou obedecer à lei brasileira? Esqueçam. Ninguém vai trocar uma operação nos Estados Unidos pelo Brasil. Isso é inviável, né? E lembrando que a União Europeia também obedece à lei Magnitsky. Então, estar sancionado pela lei Magnitsky é estar sancionado também na União Europeia. Bancos europeus também excluem um sancionado como cliente. Então, essa fala do Gilmar Mendes está colocando todo o Brasil em risco de tomar uma sanção. O STF pode tomar uma sanção secundária e não tem nem site. Vocês imaginem o caos disso. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado. Deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Médico político conhecido em Goiás é preso por crime deplorável. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quarta-feira, dia 1, o ex-deputado estadual de Goiás, Irã de Almeida Saraiva Júnior, sobre a acusação de estrupar a própria filha, de apenas 2 anos. A detenção foi realizada em sua residência, localizada na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, após mais de 6 meses de investigações. Segundo informações da Delegacia da Criança e da Adolescente Vítima, responsável pelo caso, a investigação reuniu uma série de provas, incluindo depoimentos de testemunhas, laudos médicos elaborados por uma pediatra e análises psicológicas. A criança também foi ouvida em procedimento de escuta especial. Antes da prisão, os agentes cumpriram o mandato de busca e apreensão, recolhendo o celular do ex-parlamentar, que também já atuou como vereador em Goiânia. Médico de formação, Saraiva Júnior foi detido por determinação judicial e encontra-se sob custódia. O inquérito segue em andamento na DCAV, que dará prosseguimento às diligências para aprofundar as investigações. Algo muito estranho acabou de acontecer por trás dos bastidores. E agora tudo faz sentido. Bolsonaro foi isolado, a direita tomou um golpe e tudo isso mostrou até onde o sistema é capaz de ir. As revelações que surgiram mostram um plano calculado, silencioso, um verdadeiro golpe em andamento. Vocês não vão acreditar o que fizeram com o Bolsonaro. Fique comigo até o fim que eu quero mostrar tudo o que está acontecendo para vocês. Mas antes, claro, deixe de comentar. Boa noite, boa tarde, bom dia. Muito bom ter você por aqui. Peço que você deixe aqui embaixo o seu like e também peço que você se inscreva aqui nesse canal, porque aqui temos notícias todos os dias, tá? Notícias quentes, então é muito importante você se manter informado, se inscreve aí, tá bom? E também depois que você assistir esse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, porque é muito importante o seu posicionamento, a sua opinião, beleza? E gente, prestem atenção nesse vídeo aqui, é muito importante que vocês me ajudem a compartilhar também, olha aí. Pedido de extradição foi vazado com a assinatura dele no dia 14 de agosto. Agora, me parece que a questão fechada dentro da oposição é chia ou nada. Isso é fundamental. Chiquini, mas quando você fala desse jeito, a questão de não ter prova, que isso aqui me preocupa muito, eu tenho certeza que quem está assistindo também, nós podemos chegar à conclusão de dizer então que o presidente Bolsonaro está sequestrado? Certamente. O presidente Bolsonaro tomou um golpe, Ricardo. O presidente Bolsonaro tomou um golpe do Estado. O Estado deu um golpe na direita. Para que tudo continue caminhando bem, é necessário, eu sempre digo, nós somos aqui a artilharia. Nós somos a artilharia. Nós fazemos a nossa parte. Então, é importante que quem está na infantaria precise continuar fazendo a sua parte para que a gente ganhe e ocupe o território inimigo. E, de vez em quando, a gente vê que tem gente dentro da infantaria fazendo cagada. E por isso que eu fiz questão de destacar ontem, no post do X, um acordo de bastidores que estava sendo proposto, que chegou até Eduardo Bolsonaro. E eu
o Eduardo Bolsonaro, eu e Eduardo Bolsonaro e a mim. E o Eduardo, inclusive, gravou logo em seguida um vídeo e os dois viralizaram, né? Quando eu vi o post, tinha tido centenas de milhares de visualizações. E o que eu dizia, o que eu trazia ao público era justamente a mais nova estratégia genial que estava sendo proposta a setores do bolsonarismo, que seria votar favoravelmente ao projeto da dosimetria do Paulinho da Força e apresentar junto um destaque com a ideia da anistia que nós queríamos, ampla, geral e restrita. Para quem não conhece, isso é realmente uma coisa meio chatinha, é o funcionamento da Câmara. Eu vou explicar para vocês. Esse negócio de destaque, o destaque ele é um instrumento regimental que se usa para modificar, para suprimir ou para acrescentar trechos a um projeto de lei. Então, você tem um projeto de lei principal e junto você vira e fala assim, não, além disso nós queremos acrescentar e votar estas mudanças, ou retirando um trecho do projeto, ou modificando um trecho, ou acrescentando um texto, etc, etc. Esse é o destaque. E a ideia, então, era aprova a dosimetria e acrescenta-se destaque. Poxa, que grande ideia, né? Parece uma ideia maravilhosa, né? Spoiler. Não, é uma ideia de merda. E aqui a gente tem a divisão de dois grupos. Tem os meio tapados, que não entenderam o que estava acontecendo e as suas consequências óbvias, e os espertos, que sabiam exatamente onde isso ia dar. Por quê? Porque, na prática, o PL não tem voto para aprovar o destaque. E mesmo que tivesse, mesmo que o PL conseguisse os votos, o Lula eventualmente vetaria esse destaque. E o que sobraria no fim? Exatamente o projeto da dosimetria do Paulinho, limpinho, do jeito que o Alexandre quer, do jeito que o establishment quer. Só que o pior, sobra o projeto limpinho com a pressão política interna e internacional esvaziada. Porque toda essa manobra, ela está sendo feita justamente porque o sistema sentiu. E eles estão buscando uma forma de baixar a pressão, enquanto eles ficam livres para fazerem os seus acordos de poder. E isso com a chancela de parte até do bolsonarismo, que poderia posar de fiel e dizer à sua base, olha, nós tentamos, mas perdemos. Então o famoso somebody love no eleitor. E por que eles precisam dar esse somebody love? Por que precisa essa desculpa? Porque eles sabem, como mostrou, aliás, uma enquete que eu fiz no X, e fiz aqui no Paulo Figueiredo Show também, que 90% da base de eleitores deles, são vocês que nos assistem, é contra a dosimetria. Vocês, em sua maioria, e podem dizer se eu estou aqui no chat, concordam ou não, preferem nada à dosimetria. Se for dosimetria ou nada, o que vocês preferem? Dosimetria ou nada? Vocês podem responder aqui no chat. De um modo geral, as pessoas preferem nada e que a gente continue lutando pela anistia ampla, geral e restrita o tempo que for necessário. E por isso, eu tenho deixado um recado claro. Todas as estratégias de bastidores desse tipo contra a anistia que chegarem aos meus ouvidos, e chegarão, serão expostas publicamente. Se você é um verme ou um homem sem espinha dorsal, o público precisa saber. Não importa a sua posição. Você pode ser o presidente ou pode ser o deputado menos importante. Você será exposto. Eu não tenho compromisso com absolutamente ninguém, exceto com a verdade e com a libertação do Brasil. E eu acredito que o que liberta, o presidente Bolsonaro falava isso sempre, né? Citava o Evangelho de São João dizendo: conheça a verdade e ela vos libertará, né? Então, a verdade liberta. Podem tirar o cavalinho da chuva. Podem tirar o cavalinho da chuva. Da minha parte e da parte do Eduardo Bolsonaro, não há cenário algum sem anistia que a pressão baixe. A pressão vai continuar. E eu fiquei impressionado porque no final, depois, mais de 1 milhão de pessoas
1 milhão de pessoas visualizaram o meu texto e o vídeo do Eduardo sobre isso. E graças a vocês, eu tenho que dizer hoje, a atualização para vocês, é que essa ideia foi jogada para debaixo do tapete. A gente acende a luz e sempre as baratas e os ratos se escondem. Isso porque a resposta que eu tive hoje é de que a estratégia de fato foi enterrada, e eu posso dizer aqui no Paulo Figueiredo Show que me parece que nós temos a questão fechada da oposição de que é ou anistia ou nada. Isso que vocês estão pedindo aqui no chat. Agora, me parece que a questão fechada dentro da oposição é anistia ou nada. Isso é fundamental. Porque nós temos que nos unir em defesa do que nós queremos. Vocês sabem que tem uma discussão agora engraçada, que é o medo de que o governo vote em favor da dosimetria com o Centrão e aprove o PL. Imagina, o governo Lula, o Lindbergh. Ou não, viva a dosimetria, já pensou? Se fizerem isso, ótimo. Porque se acontecer, a gente recebe a dosimetria e a população, a oposição, vai continuar lutando pela anistia ampla, geral e restrita, dizendo que esse projeto da dosimetria é um projeto da esquerda e que vocês podem enfiar onde vocês acharem adequado. E a pressão externa vai continuar a acontecer na medida em que a única solução possível, todos já sabem qual é. Então eu repito, é anistia ou nada. Se você concorda com essa visão, se você concorda com esse tipo de jornalismo, eu quero falar sobre Ciro Nogueira, sobre Tarcísio, sobre processo meu com o Eduardo Bolsonaro, mas antes eu quero fazer um apelo a você. Se você concorda com essa visão, você pode apoiar as pessoas que têm esse tipo de visão e que são honestas com você. Porque o que nós fizemos ontem foi expor a população, e estamos fazendo aqui hoje, é expor a vocês o que é decidido pelos caciques junto com o Centrão, com não sei quem, em Brasília. É a exposição a vocês dos fatos. E a exposição da verdade destruiu esse acordo. E essa é a capacidade que tem o bom jornalismo. De pessoas convictas dos seus valores, dos seus princípios, e que tem uma visão clara para o Brasil. A minha visão clara para o Brasil não é redução de pena. Escuta isso aqui e me fala se isso é normal. Eduardo Tagliaferro era um dos braços direitos do Alexandre de Moraes no sistema, na indústria de repressão e de censura, principalmente durante o período eleitoral. Eduardo Tagliaferro apresentou ao longo dos últimos meses uma enxurrada de provas inquestionáveis, mostrando como esse sistema agia de forma ilegal. As certidões positivas e negativas para prender pessoas que estavam acampadas na frente dos quartéis, as decisões sem fundamentos para derrubar perfis de pessoas que apoiavam Bolsonaro, críticos do Lula, críticos da ditadura do judiciário. Ele apresentou conversas, apresentou áudios, documentos, mostrou um documento que foi fabricado de forma retroativa para justificar a busca e apreensão na casa dos maiores empresários do Brasil por conta de um joinha em um grupo do WhatsApp. Ele mostrou, inclusive, na semana passada, numa audiência pública na qual eu presidi, na subcomissão de combate à censura, ele apresentou ainda mais provas, mostrando o envolvimento até mesmo de pessoas da Globo. A escandalosa forma como a direita foi censurada, perseguida e presa. Eduardo Tagliaferro era assessor do Alexandre de Moraes, um dos principais nessa indústria da censura. Ele começou a apresentar provas mostrando tudo isso. Teve que fugir do Brasil, porque sabia que ia ser perseguido. Como cidadão italiano, ele foi para a Itália. Da Itália, ele continuou a apresentar as provas e apresentar também a forma como ele estava sendo perseguido. Como o processo contra ele estava sendo movimentado de forma rápida. Na verdade, talvez, o processo mais rápido na história do judiciário brasileiro. Hoje, nós somos surpreendidos com a notícia de que ele foi abordado na casa dele pela polícia italiana, foi detido, levado a uma delegacia. Aparentemente ele não vai ser preso, mas vai sofrer cautelares. Poderá ficar em casa, não poderá sair do seu estado. A esposa não pôde acompanhá-lo. Tudo isso
porque o Alexandre de Moraes quer a extradição do Eduardo Tagliaferro. E qual é o crime que Eduardo Tagliaferro cometeu de acordo com o Alexandre de Moraes e a PGR? Ele quebrou o sigilo interno da instituição. Peraí, ele está denunciando um crime. Quer dizer que uma pessoa que trabalha em alguma das instituições do Brasil, no judiciário, e descobre que alguém está cometendo um crime, ela não pode denunciar, o que também é um crime de prevaricação, porque se ela denunciar, ela estaria cometendo um crime de quebra de sigilo? A situação a qual nós estamos vivendo é muito pior do que você imagina. Um cidadão italiano, morando na Itália há 9 meses, foi detido e poderá ser extraditado para o Brasil porque ele está denunciando crimes. E ele tem prova para mostrar. Ele tem as provas, não é uma pessoa que está fazendo fake news, não. Ele tem provas mostrando tudo que ele está fazendo. Coincidentemente, a última audiência pública que ele participou foi a qual eu presidi aqui na Câmara dos Deputados, na subcomissão de combate à censura, onde ele reforçou e apresentou mais provas. É impressionante como a imprensa não fala nada sobre o relatório forjado, fraudado, para justificar a busca e apreensão. A imprensa não fala nada no Jornal Nacional e na Globo sobre o fato de pessoas da Globo ter contribuído nessas denúncias para derrubar perfis. Ninguém fala nada da criatividade para derrubar a Revista Oeste, ou dos jagunços que queriam que enviasse para os Estados Unidos para sequestrar Alan dos Santos, ou para certidões positivas e negativas que prendiam pessoas porque elas postaram em 2018 algo crítico ao governo Lula. Cara, se isso não é uma ditadura, eu não sei mais o que é. A única coisa que consegue disfarçar essa ditadura que a gente vive é porque a extrema imprensa ainda bate na tecla de que não é. É impressionante o que está acontecendo. Bom, eu acredito que em breve ele estará na sua casa. Pelo que indica, ele poderá continuar usando as redes sociais, mas não poderá sair do seu estado. Ele foi notificado do processo de extradição, poderá fazer a sua defesa. Espero que a justiça na Itália não tenha sido corrompida, destruída, como é a justiça aqui no Brasil. Eduardo Tagliaferro não cometeu crime algum. Crime ele teria cometido se ele ficasse em silêncio ao testemunhar crimes. Isso se chama prevaricação. Ele fez o que qualquer pessoa decente faria. Ele está denunciando, apresentando as provas, pedindo para que seja investigado, mas ao invés de investigarem os crimes que ele denuncia, a justiça brasileira quer prender aquele que denuncia. Nós estamos passando por um período sombrio no nosso país, talvez o mais sombrio de todos. Eu espero que a gente possa vencer no final. Eu tenho fé que a gente vai vencer, só que o que está acontecendo é simplesmente assustador. Porque é a verdadeira cama de gato que foi armado e estão utilizando do processo penal para punir politicamente Jair Bolsonaro e a direita como um todo, né? Eu defendo ali o Felipe Martins e o Coronel Azevedo, que é um kid preto, acusado que iria atentar contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Absurdo. Então, assim, se tua pergunta, existe prova? Zero. 78 terabytes, é o maior processo da história do Brasil. 78 terabytes. 1 bi de página. Não tem a minuta do golpe, Alberto. Entendeu? Ô Chiquini, mas quando você fala desse jeito, a questão de não ter prova, que isso aqui me preocupa muito, eu tenho certeza que quem está assistindo também, nós podemos chegar à conclusão de dizer então que o presidente Bolsonaro está sequestrado? Certamente. Né? Porque é o que você falou, a narrativa está pronta. Não, é televisionado. O presidente Bolsonaro tomou um golpe. O presidente Bolsonaro tomou um golpe do Estado. O Estado deu um golpe na direita. É, porque a gente chega nessa conclusão, né, de que o que vai fazer? Essa é a pergunta que eu queria falar. A gente fica tratando muito do processo de falar, olha, aconteceu isso, e as situações vêm só do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a solução, Chiquini, na prática? O que a gente tem que esperar? Porque parece que a justiça não funciona. Vocês entram lá com diversos recursos, manda recurso, pede liminar, entra com cautelar, nada é aceito. Você falou, quando não é televisionado, manda até o advogado calar a boca. Não fala nada. Como que resolve isso, Chiquini? Como que nós vamos sair disso? Olha só. Eduardo, a pergunta que todos no Brasil querem ter, você tem tido um papel preponderante, tem uma jornada muito interessante eu diria quase que bíblica, que de algoz
para a grande whistleblower, para o grande informante sobre os abusos que acontecem no Alexandre de Moraes. Seus documentos, as suas revelações foram absolutamente fundamentais e cruciais. Eu, pessoalmente, utilizei de muitas delas para tanto a sanção por lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, quanto também as sanções de cancelamento de visto de várias pessoas do gabinete. Mas então, eu diria que o Brasil passou a ter uma preocupação com a sua figura. Então eu começo esse bate-papo perguntando a você se você está bem. Sim, graças a Deus estou bem. Como eu já venho falado há muito tempo, tudo isso é previsível, eu já esperava, então não foi nenhuma novidade para mim. A gente até fica um pouco ansioso quando chega, no caso aqui, o Carabinieri, mas tudo conduzido na plena calma, na tranquilidade. É previsto, não tem. O rito a gente não consegue escapar. Na verdade, o rito correto da Itália, não o rito virtual, o rito do Alexandre de Moraes, né? Explica pra gente, então, esse rito da tua perspectiva, o que aconteceu, que horas eram aí na Itália, o que você estava fazendo, a polícia bateu na porta, explica pra gente como é que foi essa linha do tempo de acontecimento. Bom, eu estava aqui na minha casa, era por volta de 4 horas da tarde, tocou o interfone, eram 3 carabinieri, né? Carabinieri seria a polícia militar do Brasil, que aqui na Itália é chamado de carabinieri, pedindo para falar comigo, porque eles tinham um ofício para me entregar. Abri a porta, eles subiram, me troquei e falaram que eu tinha que ser conduzido e com eles na central dos carabinieres para ser notificado de um procedimento vindo do Brasil. Lá eu fui identificado, pediram meus passaportes, tanto brasileiro como italiano, a minha identidade, fui para a delegacia, para a central dos carabinieres, e lá até esse momento, Talhaferro, até esse momento você não sabia se seria preso, se não seria preso, o que aconteceria, ou já sabia? Eles foram cordiais com você? Como é que foi o processo? Não, foram excelentes, foram cordiais, normal na viatura, sem qualquer tipo de constrangimento, como conversando, batendo papo. Falaram para mim que tinha algo do Brasil, que eles também não sabiam, tá? E era o cumprimento de uma decisão da corte de Catanzaro. E falaram que eu voltaria para casa, para eu ficar despreocupado, tudo, que era só para eu ser notificado e mais nada, identificado, na verdade. Inclusive, na própria unidade dos carabinieres, foi assim tratado muito melhor que em diversos locais do próprio Brasil. Então você foi levado, chegou na, digamos assim, uma central do Carabinieri, vou chamar aqui como se fosse um batalhão da PM, chegou lá e quem que te encontrou, o que disse a você? Eu fui já daqui da minha residência acompanhado de 2 carabinieres e o capo que fala, né, que é o chefe deles, seria o chefe da região, né? Chegando lá, eles me levaram para pro primeiro piso lá, passei, aí eu conversei com um outro carabinieri, que é o que faz a identificação civil, né? Foto, documentos, isso foi encaminhado, inclusive, para Roma. Roma tem centraliza esses dados, e depois disso só fui cientificado e pronto, mais nada. Quanto tempo durou o procedimento como um todo? Demorou, Figueiredo, justamente porque o sistema da polícia italiana de identificação estava apresentando diversos problemas. Então, esse procedimento levou mais de 1 hora para ser feito, só a colheita de informações. Mas o ato de notificação foi super rápido. E você teve, durante esse momento, você teve algum medo de ser preso, de ser ali, ter um destino similar ao da Carla Zambelli? No fundo, é impossível dizer que você não fica apreensivo, você fica com medo. Mas eu já estava preparado, Figueiredo, eu já estou preparado para isso, entendeu? Inclusive me questionaram, por que você entregou os 2 passaportes? Por que você não guardou um para ir para os Estados Unidos? É porque justamente eu estou agindo de boa fé, diferente do cidadão lá que está no Brasil. Eu não tenho o que esconder, eu não estou fazendo nada de errado, entendeu? Então, para mim, foi super tranquilo, super de boa. Fiquei apreensivo, você sempre... todo procedimento novo pra gente deixa a gente um tanto quanto nervoso, mas eles conversaram, riam de boa, chegaram até a me consultar na internet, porque ninguém tinha noção, na verdade na Itália, que muitos não sabem o que está acontecendo. Então eles verificaram na internet, comentaram, olha, tal pessoa que está aqui e tal. A certo ponto até enobreceram a minha pessoa dentro da própria unidade policial.
E quando chegou lá, do que eles te informaram especificamente? Eles te deram um documento para ler ou eles te falaram alguma coisa? Na verdade, me informaram que eu tenho uma cautelar, que eu não posso sair do município ao qual eu vivo, totalmente legalizado, não tenho problema nenhum aqui na Itália, vim totalmente legal, e que na sexta-feira agora, ou na segunda, eu tenho uma audiência com a corte para explicar, né, para eles me ouvirem, de fato, se o que o Moraes está falando é verdade. Eu estou com os documentos aqui, Moraes pediu, assim que eu falei aquele dia, eu falei no dia 30/7, no programa do Alan, né? No dia 30/7 eu falei ao vivo no programa do Alan, quando foi aplicada a Magnitsky, e no dia posterior, 31/7, Moraes já pediu minha prisão. Só por eu ter falado, comemorado o fato de ele ter sido sancionado pelos Estados Unidos. No dia seguinte ele pediu minha prisão e a minha extradição pela Polícia Federal. Aí no dia 14 ele assinou a extradição, mandou aqui para a Itália. Só que o interessante, né? Ele é um cara perfeito da justiça, né? Eu só fui denunciado 6 ou 7 dias depois. Ou seja, foi pedida a minha prisão, a minha extradição. O documento diz o seguinte, que ele fala, Moraes, porque eu vazei dados sigilosos com o intuito de desestabilizar a República. Só isso, mais nada. E a denúncia só veio 6 ou 7 dias posterior ao pedido de extradição, ou seja, eu não tinha nada, não tinha problema nenhum, nenhuma manifestação da PGR, mas mesmo assim, Moraes pediu para me extraditar, me prender, com o objetivo de me calar, mas já é tarde demais. Você já tinha ciência, eu não me lembro mais, eu até peço perdão, já era público que havia um pedido de prisão contra você? Vazaram na imprensa, né? Moraes, coitado, vazou na imprensa, né? A imprensa tradicional, porque tudo que a gente fala que é verdade e que ele tem praticado, a imprensa tradicional não publica, não. Mas as coisas que o Moraes tem interesse é publicado. Inclusive, o pedido de extradição foi vazado com a assinatura dele no dia 14 de agosto. Então eu já sabia desse procedimento, já sabia que isso tinha acontecido, só estava esperando o momento de ser chamado aqui na Itália. Na verdade, eu não sabia se eu seria preso ou se eu só seria citado. A Itália, de fato, a corte de Catanzaro não acatou a prisão, mas aplicou medidas cautelares. Pessoal, a coisa tá ficando feia, mas é sempre bom a gente sempre frisar o que está acontecendo, né? Bolsonaro hoje é um sequestrado pelo sistema. A gente sabe que ele foi verdadeiramente quem tomou um golpe. Não tentou nenhum golpe, nos últimos momentos ele não assinou nada, nunca quis dar um golpe no país, sempre disse que só ia agir dentro das 4 linhas, só ia agir o que tivesse na lei, na Constituição, e seguiu assim até o fim do seu governo. Inclusive foi um dos melhores governos de todos. Se não fosse a pandemia, tenho certeza que teria sido reeleito. E a gente sabe que aquelas eleições lá, realmente a gente ficou muito revoltado com o que aconteceu. Bolsonaro deveria ter ganhado aquela eleição, mas sabemos que isso não foi possível. Então eu quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, tá bom? É muito importante a sua opinião, então já comenta aqui embaixo. Mas antes de eu encerrar esse vídeo, eu queria mostrar essa notícia aqui. Gente, olha o que o Flávio Bolsonaro teve que fazer. Ele teve que desmentir uma fake news escancarada da Globo. Isso mesmo, prestem atenção nisso aqui, no que eles foram capazes de fazer. O colunista Lauro Jardim, do jornal Globo, publicou um artigo intitulado Flávio e o maluco do meu irmão, Eduardo Bolsonaro. Segundo o jornalista, Flávio Bolsonaro tem conversado com políticos do Centrão nos últimos dias, pedindo votos para o projeto de redução de penas. Abre aspas. Numa dessas conversas, pelo menos, tratou o irmão Eduardo de um modo especial ao referir-se a ele, o maluco do meu irmão, fecha aspas. O Flávio é contra a estratégia de Eduardo de ir para o tudo ou nada em defesa de anistia ao pai. E o Flávio Bolsonaro não deixou barato e respondeu: prezado Lauro, maluco é quem acredita numa fonte furada dessa. Você é um jornalista de credibilidade. Não concordei com essa parte. E poderia ao menos ter checado comigo. Maluco é quem acha que está tudo normal no Brasil. Maluco é quem não reconhece que Bolsonaro foi condenado por seus inimigos num verdadeiro tribunal de exceção. Então Flávio Bolsonaro rasgou o verbo, teve que desmentir essa fake news da Globo. E bom, só não concordei com ele chamar o jornalista de credibilidade, né? Porque nenhum jornalista da Globo tem credibilidade alguma, pelo menos pra mim. Eu já não confio, quando eu vejo que tá na Globo, pra mim é mentira.
Eu não confio neles. Então, queria pedir para você comentar aqui embaixo sobre sobre a sua opinião, né? Tudo que você acha sobre tudo que está acontecendo. É muito importante o seu posicionamento, tá bom? E também peço para você me ajudar a compartilhar esse vídeo. É muito importante que as pessoas entendam o que está acontecendo no Brasil. Se inscreva aqui nesse canal, é muito importante porque aqui temos notícias quentes todos os dias. Então você se mantém informado assim, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. A gente se encontra no próximo vídeo.